Érico Lopes Veríssimo nasceu em 17 de dezembro de 1905, na cidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Aos 13 anos, Érico já lia autores nacionais e internacionais. Em 1920, foi estudar em Porto Alegre e 2 anos depois, seus pais se separaram. Assim, Érico foi morar com seus irmãos e mãe na casa da avó materna. Para ajudar nas finanças da família, ele começou a trabalhar como balconista no armazém de seu tio, até que conseguiu uma vaga no Banco Nacional do Comércio. Algum tempo depois, mudou-se com sua mãe e seus irmãos para Porto Alegre. Lá, Érico adoeceu e perdeu seu emprego no banco. Por conta dessas dificuldades, a família resolve voltar para Cruz Alta, onde Érico se torna sócio de uma farmácia. Ao lado dessas obrigações, ele dava aula de inglês e literatura. Em 1929, Érico publica Chico, um conto de Natal, e outros contos na revista da Globo, de Porto Alegre. No ano seguinte, a farmácia entra em falência e Érico resolve mudar-se para Porto Alegre. Lá, ele conhece diversos escritores renomados e toma mais contato com as vanguardas literárias do país. No final de 1930, é contratado como secretário de redação da revista Globo. Em 1931, casa-se com Mafalda, com quem teria 2 filhos. Durante essa época, trabalha em outros jornais e realiza algumas traduções de obras estrangeiras. No ano seguinte, é promovido a diretor e passa a atuar também no departamento editorial da Livraria da Globo. Em 1933, publica seu primeiro romance, Clarissa. Nessa época, Érico publica também alguns livros infantis. Em 1941, passa 3 meses nos Estados Unidos. Dessa sua estadia em terras norte-americanas, Érico tirou inspiração para escrever Gato Preto em Campo de Neve. Motivado por discordâncias políticas frente à ditadura do governo Vargas, muda-se para os Estados Unidos em 1942, onde leciona literatura brasileira na Universidade da Califórnia. Ao voltar para o Brasil, publicou A Volta do Gato Preto. Em 1947, Érico Veríssimo começa a escrever a sua obra-prima, a trilogia O Tempo e o Vento. 2 anos depois, publica o primeiro volume dessa obra. Em 1953, Érico volta para os Estados Unidos, ocupando um cargo na Organização dos Estados Americanos, a convite do governo brasileiro. No ano seguinte, ganha o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Alguns anos depois, vai à Europa pela primeira vez. Em 1962, publica O Arquipélago, último volume da sua trilogia, O Tempo e o Vento. 3 anos depois, ganha o prêmio Jabuti pelo livro O Senhor Embaixador. Após esse, Érico publica diversos outros livros. Em 28 de novembro de 1975, Érico Veríssimo sofre um infarto e falece, deixando inacabados sua autobiografia e um romance. Nada está mais presente do que nós. Depois da morte do escritor, a eternidade nos pertence. Somos nós que lhe damos vida. Que prolongamos a sua memória. Hoje o escritor é lembrado porque soube se transformar num exímio criador. Imprimiu nas almas e nas mentes dos leitores do mundo todos os nossos conflitos, nossos desejos, nossos sentimentos nobres e mesquinhos. Hoje fazemos o caminho inverso e damos voz e traço àquele que nos conheceu antes de nós mesmos. As mãos de meu filho, O resto é silêncio, Gato Preto em Campo de Neve, Música ao longe, Saga, A Vida de Joana d'Arc, Fantoches, Clarissa. O livro O Tempo e o Vento foi composto por 3 partes. Livro 1. O Continente. Publicado em 1949, O Tempo e o Vento começa com 2 volumes, de O Continente. Essa primeira parte narra o nascimento do estado do Rio Grande do Sul, através das famílias Terra, Cari, Cambará e Amaral. Livro 2. O Retrato. Rodrigo Terra Cambará decide voltar à sua terra natal, Santa Fé,
após ter ido estudar medicina em Porto Alegre. Nesse segundo romance da trilogia, acompanha-se a decadência social de Santa Fé na passagem para o século XX, causada por interesses e jogos políticos. Livro 3. O Arquipélago. O terceiro e último romance da trilogia, O Tempo e o Vento, narra a volta de Rodrigo Cambará a Santa Fé, depois de passar muitos anos no Rio de Janeiro, ao lado do então presidente Getúlio Vargas, seu amigo e aliado. Assim, o poder da família Terra Cambará, que era somente local, adquire o arquipélago, um âmbito nacional. Após o fim do Estado Novo, Rodrigo está derrotado politicamente e doente. Rodrigo se vê na luta de não morrer na cama, uma vez que Cambará macho não morre na cama. Eu estava aqui justamente lembrando uma história de amor. Mas você me concede a honra que esta marca. Dona Bibiana já tem pai. Pedro, eu vou ter um filho. Se meu pai e meu irmão nos cobrem, eles nos matam. Pensei que vós você não vinha mais. Não precisa dizer que tá grávida. Não precisa dizer mesmo. O que é que pretende fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Santa Fé já tem gente vadia que chega. Pelo amor do nosso filho, Rodrigo. Tenha cuidado. Vou mostrar o que acontece. Você bate na cara de um homem. Castelhano, tô ouvindo! Conta do resto. O assunto aqui é particular. O mundo é grande, meu filho, não te disse. Encontramos um chão para recomeçar nossa vida. Bibiana! Minha prenda. Saudade.